Olá, meus alunos, tudo bem? O professor Luiz está aqui para gravar uma videoaula para vocês e vou explicar um pouquinho como vai funcionar nossas aulas de agora em diante, a partir do terceiro bimestre. Eu vou estar gravando videoaulas, né? E vou estar passando para vocês explicando o conteúdo. Vocês podem ver que não tem as videoaulas nos horários que foi mandado, bem já de propósito para vocês poderem fazer num momento mais calmo. Vocês podem fazer à tarde, podem fazer à noite, então vocês vão ter, eu vou gravar e sempre vou disponibilizar pelo YouTube, para não roubar espaço do celular de vocês ou ter que ter memória para poder assistir as aulas. Então vai ser pelo YouTube, aí vocês vão poder assistir a hora que vocês tiver mais tempo, certo? Então vai ser em torno sempre de 10 a 15 minutos as aulas. Eu vou estar explicando o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, vocês tiverem sobre o conteúdo, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp e que eu vou tirar as dúvidas, certo? Todas as atividades que for feitas, vocês vão continuar mandando e tirando foto para mim, né? Tiver alguma atividade, alguma tarefa, tira foto e manda para o professor, e a gente vai fazer nossas aulas de agora em diante dessa forma, certo? Nós vamos começar então a primeira semana aí do terceiro bimestre, e sempre eu vou estar enviando essa videoaula em torno lá por quarta, quinta-feira, né? Que aí vocês têm quarta, quinta, sexta, tem um final de semana, e aí para segunda-feira até domingo vocês me enviar se tiver alguma tarefa, certo? Então vamos lá. Práticas de lazer. Esse vai ser o primeiro tema, né? No nosso começo da apostila. O que é o lazer? Em relação, ele tem com o dia a dia das pessoas, com a vida em sociedade e com as práticas corporais. O momento de lazer é o tempo que as pessoas usam quando não estão trabalhando, nem estudando e nem fazendo suas obrigações domésticas, para realizar atividades artísticas, intelectuais, turísticas, físicas ou sociais. Ou seja, chamamos de lazer aquelas atividades que as pessoas escolhem livremente, sem nenhum interesse de retorno financeiro. O único retorno esperado é o prazer que a atividade proporciona durante sua realização. Então aqui na imagem nós temos, né, um casal ali, eles estão num parque se divertindo, né, num brinquedo ali. O lazer é chamado de tempo de não trabalho. Então, para você praticar possuir o lazer, você precisa não estar vinculado a trabalho, né? Você tem que estar com um tempo livre para usufruir o melhor, a sua satisfação. Em outras palavras, podemos dizer que o lazer é considerado um meio pelo qual a pessoa busca satisfação e pode alcançar a autorrealização. Ela é reconhecida pela Constituição brasileira como um direito do cidadão. Você tem de direito o lazer. Nós vamos estar na página 5, entendendo um pouquinho melhor sobre esse direito. Constituição brasileira, no seu capítulo 2, no item dos direitos sociais. Aí tem um artigo aqui, ó, o professor vai ler para vocês. Artigo 6. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então está o lazer como o direito da sociedade, certo? Por isso que tem a construção de praças, toda cidade tem como obrigação propor aos seus moradores lugares que possa usufruir de lazer, certo? Normalmente o tempo de lazer que a pessoa realiza, práticas corporais ou atividades físicas,
ela usa esse momento como lazer, certo? Mas muitas pessoas acabam deixando isso de lado e usam o lazer para fazer atividades que, por exemplo, assistir TV, ir ao shopping, acaba se tornando um lazer um pouquinho, né, diferente. Eles se tornam, por exemplo, pessoas sedentárias, elas dificilmente vão usar o tempo de lazer para fazer algum tipo de atividade física que ela gosta, por exemplo, jogar um voleibol. Dificilmente, né? Então, falando sobre isso, nós vamos entender um pouquinho melhor aqui nesse quadro aqui o que é lazer ativo e o que é lazer passivo, certo? Para vocês entenderem um pouquinho melhor nessa questão de pessoas sedentárias e fazer ou não um lazer ativo. Lazer passivo é aquele que eu vou realizar, por exemplo, no meu tempo de lazer, eu vou assistir TV, eu gosto de esporte, né? Mas eu vou assistir TV. De vez eu ir lá realizar um esporte, jogar um basquete, brincar de jogar um futebol, alguma coisa assim, eu vou assistir um futebol e um jogo de basquete na TV. Então eu estou realizando um lazer passivo. Por exemplo, se eu gosto de esportes radicais, certo? De vez eu ir lá e andar com skate, por exemplo, ou um patinete, ou um patins, eu vou assistir uma competição de skate na TV. Então é um lazer passivo. O lazer ativo eu vou realizar algum tipo de atividade, certo? Então eu vou dar o exemplo dos esportes radicais. Eu gosto de esportes radicais, eu vou lá e vou andar de patins. Eu vou ir na rua andar de skate. Eu tenho um skate, eu vou ir andar de skate. Então isso é um lazer ativo. Eu gosto de voleibol, de vez eu assistir na TV, ficar só assistindo na TV, eu vou ir na praça do meu município e vou jogar voleibol. Vou chamar uns amigos e vou ir lá jogar um voleibol. Então isso é lazer ativo. Vocês entenderam a diferença dos dois? Vamos lá para a página 6. Seja com estudo ou trabalho, seja com ambos, e por isso é comum que as práticas de lazer escolhidas sejam as passivas. Então, a maioria da população escolhe o lazer passivo, né? Que é ficar sem fazer nenhuma atividade física durante esse período de lazer. Então, para podermos ampliar as nossas possibilidades de lazer, precisamos de espaço público que tenha condições e estruturas adequadas para a prática de atividades, para a prática das atividades. Quando conhecemos novas e diferentes práticas, podemos fazer escolhas diversificadas no nosso tempo livre. Então, aqui que está o pessoal. As pessoas acabam optando pelo passivo, porque eu assisto TV em casa, eu vou num shopping, eu vou me divertir lá, jogar jogos eletrônicos, vou jogar videogame, computador, celular. O que acontece? Tá mais fácil, né, fazer isso aí. Já eu ir fazer um lazer ativo, por exemplo, eu tenho que ter estrutura, vamos dizer aqui na nossa cidade, que estrutura nós temos de praças, parque, quadras de futebol, de vôlei, com estrutura para a gente poder praticar esse lazer. Temos? Então fica aí para vocês pensar um pouquinho sobre isso aí, se nós temos no nosso município, como que está essa questão, se as pessoas estão usando ou está lá, né, jogada, ou as pessoas usam, praticam. Então eu vou deixar para vocês pensar sobre isso. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo que a nossa cidade tem. Nós temos uma pista de caminhada e eu vejo que a população usa muito aquela pista de caminhada lá, certo? Então é um exemplo que eu estou dando. Vocês podem estar pensando aí o que mais na nossa cidade temos aí, temos praças, tudo, o que nós temos para o lazer. Tem cidades que oferecem várias opções de lazer, né? Então essa é uma forma de trazer a população para a prática de atividades físicas. Normalmente
em praças e tem várias opções de atividade física. Será que as aulas de educação física na escola podem ser consideradas momento de lazer? O que vocês acham? Que a aula de educação física pode ser um momento de lazer? Em tese, a resposta é não, né? Estudo as práticas corporais, os objetivos. A educação física é apresentar e debater o tema do lazer. Para ampliar os seus conhecimentos sobre o assunto e sobre as práticas corporais possíveis de serem inseridas no seu tempo livre. Então, as aulas de educação física servem para a gente estudar o que é o lazer, para te dar mais opção, para vocês entenderem o que é o lazer. Certeza que o lazer passivo nós praticamente quase nunca a gente pratica nas aulas de educação física, certo? Mas o lazer ativo a gente acaba sempre tendo atividades. Por exemplo, eu não posso, e isso fica a critério do professor, né? Organizar. Por exemplo, não pode um aluno chegar lá e falar, não, eu vou querer, já que nós estamos falando sobre lazer, eu quero ficar aqui sentado jogando videogame. Eu estou de lazer. Não, é diferente. O lazer, ele pode ser praticado até na escola, o lazer ativo, mas o professor que vai determinar as atividades. Por exemplo, o aluno que gosta de jogar futebol está lá jogando um jogo de futebol, gosta de jogar vôlei, para ele aquilo está sendo um lazer ativo. Então tem essa parte. O lazer passivo é difícil, não tem como ser na aula de educação física. Basta o professor que controla essa questão do lazer nas aulas de educação física, certo? Agora aqui organizando as ideias, tem uma atividade para vocês fazerem aqui. Vocês vão colocar uma prática corporal e no quadrinho ao lado vocês vão colocar suas modificações para a vivência no seu lazer. Por exemplo, eu citei aqui vôlei de areia ou voleibol, certo? Voleibol na prática corporal. Modificações para a vivência dele no lazer. Então eu coloquei aqui para eu adaptar ele. Ou eu posso ir numa quadra no meu município, uma quadra de areia, e ir lá praticar o voleibol, estou adaptando, estou indo lá jogar. Ou eu posso adaptar em casa, eu posso fazer um mini campo, não preciso nem de rede, posso usar o kick da bola, ou montar um campo mesmo, semi-oficial, colocar uma rede, adaptar, usar uma bola que eu possa jogar. E aí eu estou adaptando, estou fazendo do voleibol um momento de lazer, adaptando em minha casa. Então isso que vocês vão colocar, vocês têm quatro opções aqui, 4 lugares para vocês colocar diferentes práticas corporal que possa ser praticado com o lazer que vocês usam. Eu tenho certeza que eu posso colocar natação, eu posso daí colocar no quadro, na modificação ali, eu posso falar que na piscina da minha casa, eu adapto ela, eu faço tal atividade, eu uso ela para me exercitar, né, para brincar com a minha família. Então isso é que vocês vão colocar aqui como tarefa e vão estar tirando foto e me enviando para mim, certo? Lembrando que vocês têm até o final de semana para tirar foto e enviar para o professor a tarefa da página 6. Na página 7 vai estar falando um pouquinho sobre os momentos de lazer no passado, né? Na Grécia Antiga, o lazer, lá na antiguidade, o lazer era nos jogos, nas Olimpíadas, certo? As peças teatrais na Grécia Antiga, as festas de feriados religiosos, os combates de gladiadores em Roma e o carnaval na Idade Média. Busca pela cultura e pela recreação como forma de lazer. Então lá na antiguidade, por exemplo, o lazer para eles era isso. Por exemplo, um exemplo lá que eles tinham era batalha de animais, eles tinham batalha de pessoas, de gladiadores. Os caras entravam lá, tipo num lugar, e lutavam até a morte. Então para isso era lazer. Tinha, por exemplo, na imagem aqui, por exemplo, nesse lugar aqui caberia 5.000 pessoas, né? Nesse lugar aqui poderia ser usado para teatro, para esses jogos de Jogos Olímpicos, né? Então, na antiguidade o lazer era isso aí, né? Com o passar do tempo, o lazer, após a Revolução Industrial, ou seja, as pessoas passaram a ter horário fixo e logo
para o seu trabalho, né, na Revolução Industrial. As atividades de lazer foram criadas para que os trabalhadores pudessem ter momentos para restaurar suas forças por meio de atividades lúdicas e culturais e se prepararem para uma nova jornada de trabalho. Então, na Revolução Industrial, a jornada de trabalho era muito grande. Então, as pessoas, até os donos das empresas, proporcionavam alguma prática de lazer para os funcionários para que eles pudessem ficar preparados para a próxima jornada de trabalho. Então, a nossa videoaula foi até a página 7. Eu espero que vocês assistam a aula. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor. E até a próxima aula. Um grande abraço do professor. Até a próxima videoaula.